Agora são 7h30. A paz do Senhor a você que está acompanhando a nossa programação. Estamos falando ao vivo dos nossos estúdios aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, para todo o Brasil, pelo portal radiomanaim.com.br e também para todo o globo terrestre, através da rede mundial de computadores e também pelo portal e 100,3 FM para o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente noite. Nós estamos mais uma vez nessa semana aqui nesse pré-culto, se é que podemos chamar assim, esse momento onde conversamos de uma maneira informal, mas muito interessante, com os pastores que toda noite trazem ou participam do culto pelo YouTube e também aqui pela Rádio Manaim. E nesta quinta-feira, hoje, por exemplo, nós estamos recebendo mais um pastor. Ele é de Minas Gerais, está residindo em terras capixabas, não é? Mas você já vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar aqui meus companheiros de trabalho, né? Também posso chamar assim, colegas de trabalho. Pastor Josias Júnior, nosso gestor, e que está conosco aqui mais uma vez, nos dando essa assessoria e nos auxiliando como sempre. Pastor, a paz do Senhor, mais uma noite juntos para conversarmos sobre a palavra do Senhor. Que coisa boa, né? Falar sobre as coisas do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber. Na verdade, a gente fica esperando chegar esse momento do dia, né? Que a gente vai se preparando para o culto, que já é uma bênção, já é uma experiência maravilhosa para nós. E se preparando para esse bate-papo, essa conversa que a gente tem aqui, mais informal, mais até descontraída, com o pastor que vai conduzir o culto. É uma alegria estarmos juntos. Paz do Senhor a todos. Amém. Também conosco, estreando nesse formato, né? Desse programa, se é que podemos chamar assim, o nosso companheiro de trabalho também já experiente em locução de rádio, está conosco aqui há quase 2 anos, o nosso irmão Elias Faé, que está todas as tardes aqui pela Rádio Manaim, de segunda a sexta, né? E a partir das 4 da tarde até às 19 horas, trazendo aqui para os irmãos o Vencendo Vem Jesus. Elias Faé, nosso querido irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo e sinta-se em casa, viu, Elias? A paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Luiz Carlos Monserrat, aos nossos queridos, amados irmãos, ouvintes e também que estão nos vendo, né, pela Rádio Manaim, estão nos vendo pela TV Web Manaim, nos ouvindo pela Rádio Manaim, em todo o Brasil, no exterior. Para mim é uma honra estar participando desta bancada, nesse momento, né, momento que antecede ao culto, né, e momento onde nós já estamos com um clamor no nosso coração, porque daqui a pouco nós teremos o momento do culto e é um prazer estar aqui com os irmãos. Muito bem, chegou o momento então, vamos terminar logo com esse suspense, né, pastor? Estamos recebendo aqui nessa noite o pastor, com muita alegria, o pastor Luiz Carlos Monferrari. Ele que é engenheiro de profissão, ele que é de Belo Horizonte, capital mineira, mas agora residindo em terras capixabas, na região metropolitana da Grande Vitória, já que Guarapari faz parte da região metropolitana agora, de Guarapari até Fundão. Então, Guarapari faz parte da região metropolitana, estamos a 40 minutos ou menos da Vitória até Guarapari. E o pastor Luiz Carlos Monferrari está conosco agora, nessa noite. Ele é conselheiro também, faz parte do Conselho Presbiteral. E está conosco nessa noite, irá trazer a mensagem nesse culto de oração. Hoje é quinta-feira, culto de oração, pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria conhecê-lo pessoalmente. Sinta-se em casa. E é muito bom tê-lo conosco nessa noite na Rádio Manaim. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Uma alegria estar aqui. A paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor, Elias. Pastor Josias. Uma alegria muito grande estar aqui, né, participando aqui dessa reunião e também preparando para recebermos a bênção juntos, né, no culto dessa noite, que a bênção é para todos nós. Pastor, gostaria que o senhor contasse para nós e para os irmãos que não conhecem o Senhor, estão vendo o senhor pela primeira vez, ou já conhece, mas não tem essa informação. E a gente estava ali conversando em off, e nós, como jornalistas, radialistas, nós estamos sempre prestando atenção, né, ali no assunto. E eu gostei muito quando o assunto abordado pelo senhor, e eu achei diferente e interessante quando o senhor falou que
aceitou Jesus várias vezes durante a semana. O senhor aceitou várias vezes o Senhor Jesus. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, assim, fosse bem sucinto, mas eu achei interessante e curioso para os irmãos que estão acompanhando aqui a nossa entrevista. Isso. Como nós havíamos conversado antes, eu tive a primeira experiência com a palavra em 1974, um professor que falou para nós, os alunos, a respeito não da obra do Espírito, mas a respeito da volta do Senhor Jesus. A partir dali, nós começamos a procurar a obra. Nós queríamos a obra. E nós entendíamos que a obra estava relacionada com as experiências da igreja primitiva. Foram 10 anos. Passamos por muitas situações, até que 10 anos depois, 1984, um irmão, até parente da minha esposa, nos convidou, na verdade me convidou, para estarmos na igreja dele, que era um salão muito pequeno, dentro de uma comunidade. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E aí nós fomos ali e vimos um povo muito simples, muito humilde, mas muito fervoroso. Diferente daquilo que a gente viu, que a gente conhecia. E eu entendi que o Senhor poderia estar ali. E ali eu falei, vou dar uma chance pro Senhor, né? Se o Senhor estiver aqui, ele vai falar comigo, né? Porque, veja bem, quando você procura obra, você procura um Deus vivo. E o Deus vivo, ele fala, né? Como homem. E ali, depois de um certo período, o Senhor falou comigo. E naquele tempo havia um apelo, né? Isso. Então, no final do culto, falou, aquele que quiser aceitar Jesus pode vir à frente, né? Só que no primeiro apelo, depois que eu tive a experiência, eu fui lá, quem quiser, fui lá na frente, aceitei Jesus. No dia seguinte, teve o apelo, eu voltei lá novamente. Eu não lembro quantas vezes, mas várias vezes eu voltei lá na frente para aceitar Jesus, porque eu quero aceitar mesmo, né? Quero ver se ele já me aceitou mesmo, né? Então, foi uma experiência muito marcante, né? Foi exatamente 10 anos procurando a obra e nós queríamos era a obra. Nós não aceitávamos outra coisa diferente. Amém. Depois desse período, quer dizer, você começou a sua história nesta obra e vivendo experiências, mas já tem um bom tempo de ministério. Quantos anos você chegou a falar, Kleber? 30 anos, 37, não, deixa eu anotar aqui. 37 anos de obra. 30 anos de ministério. De ministério. Isso. Muito bem, então nesses 30 anos de ministério, ali em Belo Horizonte, né, foi esse período que você teve ali em Belo Horizonte e tudo mais, a gente sabe que a obra lá em Minas Gerais, ela cresceu muito. Eu falei outro dia, o pastor Daniel Moreira esteve aqui e eu falei que, além de eu gostar muito de mineiro, eu também não posso falar mal porque eu sou casado com a mineira. Então, eu tinha o hábito, ou tenho o hábito de ir com relativa frequência a Belo Horizonte, por conta da família da minha esposa, enfim. E uma coisa a gente sabe, o Senhor deu uma grande bênção à obra lá em Minas Gerais, estado de Minas, que é um estado grande, muito populoso. E o que você pode trazer pra gente hoje dessa sua experiência, esses 30 anos, daquilo que você viu, daquilo que você experimentou, daquilo que você participou nesse crescimento da obra ali em Minas Gerais? Amém. Eu tive uma oportunidade que hoje muitas vezes as pessoas não têm, que é a frequência ao Manaim. Então, desde que eu me converti, eu já fiz logo principiantes, logo em seguida, primeiro período, não tinha aquele intervalo de 6 meses. E desse tempo até mais ou menos meados de 90, eu fiz todos os seminários. Porque não tinha também seminário de 15 dias. Demorava 1 mês, 2 meses. Você fala isso lá em Minas? Não, aqui. Sim. Eu fiz o principiantes em Valadares, mas depois os demais períodos eu fiz aqui, só tinha até 6º período. E ali nós aprendemos muita coisa. E uma coisa que me marcou, nós tínhamos outros assuntos. Obra revelada, vida revelada, era um assunto de seminário. E nós entendemos o seguinte: se o Senhor nos alcançou por uma revelação, a nossa vida deveria ser revelada. E a experiência que eu tive, eu morava em Belo Horizonte, eu era obreiro à frente exatamente desse trabalho, onde eu me converti.
E o Senhor mostrou para nós irmos para Betim. Eu não tinha casa em Betim. Eu peguei a família, meus filhos. Naquela época não tinha casa para alugar em Betim, alugamos um barracão, até num lugar meio comunidade lá, um barracão muito pequeno, e jogamos a mudança lá. Havia um salão com 30 e poucas pessoas e um trabalho numa casa com... Era um irmão, a esposa e 4 filhas. E ficamos 13 anos lá. Aí você falou em crescimento ali entre Betim e Contagem, porque era a área, né, chamada Área Eldorado. Naqueles 13 anos, nós saímos de lá, deixamos 39 igrejas. Glória a Deus. 3 igrejas por ano, né? Salão. Era assim, foi um período muito frutífero na obra. Nesse mesmo período, pastor Jetro, né? Nós estávamos comentando, você estava falando sobre crescimento. Pastor Jetro foi para Januária. Januária tinha um salão pequeno, tinha um grupinho lá em Montes Claros e só. E ele ficou em 15 anos naquela região, 105 igrejas, inclusive o sul da Bahia. Então, eu citei esses 2 exemplos, mas isso aí ocorreu de uma forma geral em Minas Gerais. E depois do Mineirão, houve também um crescimento muito grande. Então, nós tivemos 2 fases importantes de crescimento, que foi esse, assim, início dos anos 90, ou vamos dizer, início dos anos 90, e o Mineirão 2006, que houve um outro salto no crescimento de igrejas ali em Minas Gerais. O pastor Luiz Carlos Monferrari falou sobre o Mineirão. Para você que está nos assistindo, se você chegou depois de 2006, né? Mineirão. 2006. Se você chegou na obra depois de 2006, talvez você não tenha acompanhado, você que está nos assistindo, acompanhado essa experiência. O Mineirão foi uma revelação que o senhor deu e de uma reunião, de uma grande evangelização ali no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de estar lá nessa grande evangelização, de estar presente, inclusive, dentro da área do gramado, onde foi montado ali um palco, né, uma estrutura, a banda da Polícia Militar estava lá, haviam autoridades presentes, enfim. E o Mineirão lotado, né? Nós estamos falando na época alguma coisa em torno de 100, 110 mil pessoas, é isso mesmo. Eu me lembro, inclusive, Monferrari, que no domingo, essa reunião foi no sábado à noite, salvo engano, ou na sexta-feira à noite. Sexta-noite, isso mesmo. E eu me lembro que no domingo de manhã, ali naquela feira que tem na Afonso Pena, em Belo Horizonte, eu ouvi as pessoas comentando na feira sobre esse evento, porque foi um evento que marcou a cidade sob diversos aspectos. Esse evento do Mineirão, assim como aquele evento que nós tivemos aqui em Vitória, né, a 3ª grande reunião ali em 2013, foi um evento que a cidade, ele não passou despercebido dentro da cidade por conta da grandiosidade dele e do alcance daquela mensagem, daquela proclamação que foi transmitida ali, inclusive na época já por emissoras de TV. E o que o pastor Luiz Carlos Monferrari está falando é exatamente isso, que após aquele evento houve ainda um grande crescimento da obra naquela região. É isso mesmo, é isso mesmo. Amém. Glória a Jesus. Queria fazer uma pergunta ao pastor. Hoje, o pastor Luiz Carlos Monferrari está numa situação difícil, porque tem 3 perguntando para ele, né? Hoje o Efaé está conosco aqui, o Elias Faé está conosco aqui, e o pastor Luiz Carlos Monferrari está sendo hoje aqui entrevistado pelos 3. Pastor, nós estamos falando muito de Minas, né? Minas, o senhor é de Minas Gerais. Eu queria saber do senhor, assim, como foi a vinda do senhor aqui para o Espírito Santo? Foi alguma revelação, a vontade de mudar de local? Como é que foi a vinda do senhor aqui para o estado do Espírito Santo? Amém. A mesma experiência que eu tive quando eu fui para Betim, com revelação. Há 2 anos atrás, um pouco mais antes, o senhor deu uma revelação que nós estaríamos saindo de Belo Horizonte. E foi o que aconteceu em Betim, porque você vai sair, mas nós não sabemos para onde. E nós pensávamos que fosse alguma cidade ali próxima a Belo Horizonte, pensamos em Lagoa Santa, quem sabe Vespasiano, uma cidade mais tranquila. E
estava orando e o Senhor não dando até sinais, porque a gente consultava, mas dependia do sinal do Senhor. Por fim, minha esposa falou assim: eu gostaria de ir para Vila Velha, porque a família dela é toda aqui de Vila Velha. Constamos, o senhor falou não. Mas então, pronto. Aí, o que aconteceu? Igual Betinho, nós vendemos o apartamento e agora? Betinho foi assim, nós vendemos um apartamento para um juiz lá de 2 do Indaiá e não tínhamos para onde ir, onde que o senhor nos mandou para Betinho. Aí o Senhor, nós orando, o Senhor deu uma revelação: vocês vão para Guarapari. Eu falei: mas rapaz, Guarapari, não estava nem pensando nisso. Eu falei: mineiro gosta muito de Guarapari, né? Os mineiros gostam muito de Guarapari, cidade bonita, praia. Então, né? Dizem até, pastor, desculpa, que Guarapari é um bairro de Minas Gerais. É mais ou menos isso. Você vai criar confusão. Mais ou menos isso. Mas aí nós atendemos a revelação e viemos por revelação. Feito, eu falei, aquela experiência no início de vida revelada, e isso o Senhor tem honrado muito. Quando você atende uma revelação do Senhor, o Senhor nos honra muito em todos os aspectos. Agora, eu falei, se eu fosse contar a experiência, ficaria a noite inteira, né? Mas dá para perceber, né, pastor Josias, o Kleber, o senhor está falando, mas o senhor deu uma a gente conhece voz, né, pastor? O senhor deu uma embargada na voz quando o senhor falou sobre a experiência. Eu senti que o senhor estava assim, a fala do senhor quando estava falando da vinda para cá, e da experiência com o senhor, principalmente, teve um embargo na voz do senhor. Aí o senhor logo depois veio falando, o senhor falou que se eu fosse contar a experiência, então seria ficar a noite toda. Então teve uma coisa grandiosa na experiência que marcou o senhor, né? Muitos sinais. Muitos sinais, né? Muitos sinais. Maravilha. Porque é aquilo que nós aprendemos. Você consulta o Senhor, quando você atende, o Senhor começa a dar os sinais para comprovar aquilo que o Senhor fez por nós. E isso é uma maravilha. É como se estivesse selando, né? Você atende a revelação, ele vai selar aquilo que ele orientou, e quando você atende, você recebe os sinais, essas bênçãos da parte do Senhor. Pastor, esse momento é um momento muito, muito, muito interessante, né? A gente pede até os irmãos que estão em casa que estejam no clamor, né? Porque é um momento que antecede ao culto, mas nós já estamos praticamente dentro do culto, né, pastor? Mas uma coisa que o senhor falou ali agora há pouco, junto com a gente, é que esse momento é um momento assim para humanizar, né? Humanizar o pastor também com as ovelhas que estão nos assistindo, e nós podemos ver nos olhos do pastor, e eu acho que quem está em casa também, porque a câmera pegou o senhor veio as lágrimas falando, e que interessante isso, né, pastor? O pastor mostrando mostrando a parte humana, como o senhor disse, é para humanizar. Pastor também chora, né, pastor? E muito. Pastor chora. Pastor tem muitas experiências. Então... Aliás, Monferrari, eu sempre falo na igreja, né? Quando eu tô na igreja com os irmãos, né, os membros da igreja, eu falo assim: olha só, quando você receber uma bênção, conta pro pastor também, entendeu? Porque quando você tá em luta, você chega pro pastor, tô em luta, o pastor chora, sente a sua dor, aquela coisa toda. Mas quando receber a bênção, conta também, que o pastor também quer se alegrar. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Agora, Monferrari, para ampliar os irmãos aqui, o pastor Monferrari falou sobre a consulta, o ouvir a voz do Senhor e os sinais. Essa foi a experiência de Gideão. Gideão, o Senhor deu uma orientação clara para ele, né? E ele ouviu a voz do Senhor, mas o Senhor também deu uma sequência de sinais que confirmaram aquela orientação. Então, o importante para o servo é estar na posição na qual ele esteja pronto a ouvir a voz do Senhor e a receber os sinais, a alcançar os sinais. Moisés, quando o Senhor chama Moisés na sarça ardente, foi acompanhado de vários sinais ali e depois as pragas que sobrevieram sobre o Egito. Então, só complementando e reforçando o que o pastor Monferrari disse, é viver na revelação, é a vida na revelação. Isso. A gente sempre ganha na obediência. Pode ter certeza, você pode não estar vendo o ganho agora, mas na obediência o Senhor vai honrar e vai dar uma bênção. É isso mesmo.
Muito bem, você que sintonizou agora, você que está vendo essa entrevista aqui pelo YouTube, também pela TV Web, ou está acompanhando aqui pela Rádio Manaim ou pelo portal, nós estamos conversando com o pastor Luiz Carlos Monferrari. Ele está conosco aqui nessa noite, estará ali no culto às 8 horas, às 20 horas, horários de Brasília, daqui a pouquinho, portanto. Pastor, eu gostaria, se o senhor, em poucas palavras também, já faltam 10 minutos para as 8, um breve comentário sobre a palavra que será trazida nesse culto às 8 horas, pastor. Você podia começar falando o texto que você vai ler, porque os irmãos já vão abrindo. Está em Tiago, né? Ele está em Tiago, aquele texto todos conhecem, né? A oração do justo, né? Pode muito em seus efeitos. A experiência da oração, todas as experiências que eu contei aqui, foi através de resposta às orações. E mais importante, oração que nós fazemos, e nós pastores, oração que a igreja faz por nós. Vou contar só rapidamente sobre oração. Certa vez eu estava no Manaim de Divinópolis, eu tinha 8 igrejas, e 2 irmãs nos abordaram, pastor, né? Aí uma irmã falou, coitado pastor tem 8 igrejas, a outra irmã, coitado não, ele tem 8 igrejas para orar por ele. Para orar por ele. Olha, essas 8 igrejas me sustentaram muito, e as igrejas, inclusive a igreja que estou hoje, é uma igreja de oração, é o que tem nos sustentado, e a maravilha quando nós vemos a resposta às orações. Isso é a grande maravilha, né? É Tiago 5,16, né? O texto para quem está em casa, Tiago 5,16, é o texto que o pastor se referiu. É o segredo, né? Oração é o segredo. A oração realmente é o segredo, né? Isso. A oração realmente é o segredo, né, pastor? Só repetindo aqui, o texto é Tiago 5,16, para deixar bem frisado aí para os nossos irmãos que estão acompanhando aqui a nossa Lembrando que hoje é quinta-feira. Isso. Quinta-feira é um culto de oração, ou seja, onde a igreja vive uma experiência com a oração. E eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir, talvez você que está assistindo agora não tenha ouvido isso. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a oração e responde a oração. Isso. Aquele que ora, ele é um vaso, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. Então, às vezes você está na igreja, você quer uma oração, isso é uma experiência, é uma bênção, é um recurso que a ovelha tem. Mas não precisa escolher quem vai orar por você, não. Às vezes os irmãos ficam preocupados, eu queria que fulano orasse, ou Beltrano, ou o pastor orasse. Olha só, o Senhor está ouvindo a sua oração no corpo, juntamente com o irmãozinho que está orando por você, o obreiro, o diácono. Não é porque não é o pastor que o Senhor não vai ouvir. O Senhor vai ouvir, porque o Senhor está ouvindo também a sua oração. Amém? Amém. E só para deixar frisado aqui também, estamos recebendo aqui mensagens de irmãos que estão no Texas, nos Estados Unidos, acompanhando a nossa programação, acompanhando aqui a entrevista com o pastor Luiz Carlos Monferrari, a quem nós agradecemos com muita alegria no coração de recebê-lo nessa noite aqui na Rádio Manaim, pastor. Se não me falha a minha memória, é a primeira vez que eu, Kleber, estou recebendo o senhor aqui, desde 2017, quando eu cheguei aqui na Rádio Manaim. É uma alegria conhecê-lo pessoalmente e seja muito bem-vindo. Espero que essa seja a primeira de muitas vindas do senhor aqui na Rádio Manaim. Amém. Amém? Amém. Pastor Josias Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui, dando aquele suporte, né? Luxuoso. Tá certo. A todos nós aqui da Rádio Manaim. Tá certo, Cleber. Deus abençoe, Pai do Senhor. Vamos nos preparar, daqui a pouquinho começa o culto. Amém. E o nosso querido companheiro, colega de trabalho, Elias Faé, também conosco aqui, ajudando, contribuindo, também dando auxiliando a gente aqui, juntamente com o pastor Josias. Obrigado, Elias. Um abraço, querido. Amém, amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você que está em casa, então, para que você possa continuar conosco. Não desligue a sua televisão, dá tempo de tomar uma água, voltar, sentar, já buscar a comunhão para o culto de oração, agora às 8 horas, pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno.